A neve caía suavemente sobre a Quinta Avenida naquela véspera de Natal. Thomas Blackwell observava da janela do seu apartamento cobertura um copo de uísque escocês de 50 anos na mão. Lá embaixo, as pessoas corriam de um lado para o outro, carregando sacolas coloridas, abraçando-se, rindo. Ele tinha tudo. Uma fortuna de 500 milhões de dólares, empresas ao redor do mundo, carros luxuosos. Mas naquele momento, sozinho em seu apartamento de 800 metros quadrados, Thomas sentia um vazio profundo. Aos 52 anos, divorciado há uma década, sem filhos, ele havia construído um império, mas perdido algo essencial no caminho. Suas festas de Natal costumavam reunir centenas de pessoas, políticos, celebridades, empresários. Mas este ano, pela primeira vez, ele havia cancelado tudo. Não suportava mais a falsidade, os sorrisos interesseiros, as conversas vazias. Decidiu sair para caminhar. Vestiu seu casaco de caxemira italiano e desceu as escadas de mármore. O porteiro desejou-lhe boas festas, mas Thomas apenas acenou, perdido em pensamentos. As ruas estavam mais vazias agora. Já passava das 9 da noite, e a maioria das famílias já estava em casa, reunida ao redor de suas árvores decoradas. Thomas caminhava sem rumo, as mãos nos bolsos, observando as vitrines iluminadas das lojas fechadas. Foi quando a viu. Na esquina da rua 52, com a Madison Avenue, embaixo de um toldo que oferecia pouca proteção contra o frio cortante, estava uma mulher jovem, talvez na casa dos 30 anos, segurando uma criança nos braços. A menina devia ter uns 4 anos, enrolada em cobertores velhos e rasgados. A mulher usava um casaco fino demais para o inverno de Nova York, e seus olhos azuis brilhavam, não de esperança, mas de uma determinação feroz de proteger aquela criança. Thomas parou. Algo naquele olhar o tocou de uma forma que ele não conseguia explicar. "Desculpe incomodar, senhor", disse a mulher, a voz rouca, mas educada. "Não estou pedindo dinheiro para mim, mas minha filha, ela não comeu nada hoje, além de meio sanduíche que alguém nos deu de manhã." A criança olhou para Thomas com olhos enormes e castanhos. Ela não chorava, não reclamava, apenas observava com aquela expressão antiga demais para o seu rosto pequeno, a expressão de quem já conhecia demais o sofrimento. Thomas sentiu algo se partir dentro do seu peito. "Qual é o seu nome?" perguntou ele. "Sarah", respondeu a mulher, surpresa pela pergunta. "E esta é a Emma." "Sarah, quando foi a última vez que vocês tiveram uma refeição quente decente?" Sarah hesitou, como se não quisesse admitir a realidade. "Faz alguns dias." Thomas tomou uma decisão impulsiva, algo completamente fora do seu caráter calculista de empresário. "Venham comigo", disse ele. "Vou preparar uma ceia de Natal para vocês." Sarah recuou, apertando Emma contra o peito. "Olha, eu agradeço, mas não precisa, por favor." Thomas a interrompeu, e pela primeira vez em anos havia algo genuíno em sua voz. "Eu tenho uma mesa enorme, comida mais do que suficiente esperando no meu apartamento e nenhuma companhia. Vocês estariam me fazendo um favor." Sarah estudou o rosto dele por um longo momento. Havia algo nos olhos daquele homem, uma solidão que ela reconhecia, porque via a mesma no espelho todos os dias. "Tudo bem", ela concordou finalmente, "mas só porque a Emma precisa comer algo quente. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma narração emocionante. E me conte nos comentários, você já ajudou alguém em situação de rua? Ou já recebeu ajuda de um estranho quando mais precisava? Compartilhe sua experiência. Vamos criar uma corrente de empatia aqui nos comentários. O apartamento de Thomas deixou Sarah sem palavras. O teto alto, os lustres de cristal, as obras de arte nas paredes, era um mundo completamente diferente daquele em que ela vivia nos últimos 2 anos. "O banheiro fica ali", disse Thomas, apontando para um corredor. "Por que vocês não tomam um banho quente enquanto eu preparo a comida? Tenho algumas roupas que podem servir em você e encontrarei algo para a Emma também." Sarah segurou Emma mais forte.
Nós não vamos roubar nada. Eu sei, disse Thomas gentilmente. Vão, por favor. Vou preparar tudo. Enquanto Sarah e Emma se lavavam, Thomas trabalhou na cozinha. Ele não cozinhava há anos. Sempre tinha empregados para isso. Mas aquela noite, ele mesmo assou o peru que estava na geladeira, preparou o purê de batatas, os vegetais assados, a torta de maçã. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos de milhões, agora descascavam batatas e temperavam a carne. Havia algo libertador naquilo. Quando Sarah e Emma emergiram do banheiro, transformadas, Thomas teve que conter a emoção. Sarah vestia um roupão felpudo, o cabelo molhado caindo sobre os ombros. Ela era bonita. Tinha sido, claramente, antes da vida nas ruas marcar seu rosto. Emma usava uma camisa grande demais, que servia como um vestido, e seus cachos castanhos brilhavam, limpos pela primeira vez em semanas. A mesa está posta, disse Thomas. A ceia foi surreal. Ali estava Thomas Blackwell, um dos homens mais ricos de Nova York, sentado à sua mesa de jantar de mogno, com uma moradora de rua e sua filha. E pela primeira vez em anos, ele se sentia verdadeiramente feliz. Emma comeu com um apetite voraz, mas educado. Sarah comia mais devagar, os olhos sempre voltando para Thomas com uma mistura de gratidão e desconfiança. "Por que está fazendo isso?" perguntou Sarah finalmente. "Pessoas como você não fazem isso por pessoas como eu, sem querer algo em troca." Thomas colocou o garfo no prato. "Sabe, Sarah, eu passei os últimos 30 anos da minha vida construindo um império. Conquistei tudo o que achava que queria. E hoje, olhando pela janela para a cidade lá embaixo, percebi que não tinha ninguém com quem compartilhar o Natal. Nenhuma família, nenhum amigo real, apenas contatos de negócios e pessoas que querem algo de mim." Ele olhou para Emma, que sorria enquanto saboreava um pedaço de torta. "Vocês me deram o presente de não estar sozinho esta noite, de sentir que ainda sou humano." Sarah limpou uma lágrima que escapou. "Você parece um homem bom, Thomas. É uma pena que..." "O quê?" Ela balançou a cabeça. "Nada. É só que você não sabe quem eu sou. Se soubesse, não teria nos trazido aqui." Thomas franziu a testa. "O que você quer dizer com isso?" Sarah respirou fundo. Olhou para Emma, que agora brincava com um guardanapo alheia à conversa. Então olhou de volta para Thomas, e havia anos de dor naqueles olhos azuis. "Meu nome completo é Sarah Blackwell", disse ela, a voz quase um sussurro. Thomas sentiu o mundo parar. O que você disse?" "Sarah Blackwell", ela repetiu, mais alto agora. "Eu sou sua sobrinha, Thomas, filha do seu irmão Michael." O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Thomas sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Michael, seu irmão mais novo. Eles haviam brigado há 15 anos por causa da empresa da família. Michael queria fazer as coisas de forma diferente, mais arriscada. Thomas, sempre o conservador, sempre o controlador, havia forçado Michael para fora da empresa. Eles não se falavam desde então. "Michael." Thomas mal conseguia formar as palavras. "Onde ele está?" Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Sarah agora. "Morreu há 3 anos. Câncer. Ele e mamãe, os dois no mesmo ano. Câncer levou os dois." Thomas sentiu suas próprias lágrimas surgirem. Eu não sabia, porque ninguém me contou." "Papai não queria", disse Sarah, a voz quebrando. "Ele morreu ainda com raiva de você. Disse que você escolheu o dinheiro em vez da família, que não merecia saber." "Meu Deus!" Thomas se levantou, caminhou até a janela, incapaz de processar. "E você? Como você acabou?" "Nas ruas?" Sarah terminou a frase. "Depois que eles morreram, eu entrei em depressão profunda. Perdi meu emprego, meu apartamento. Descobri que estava grávida logo depois que mamãe faleceu. O pai da Emma me abandonou quando descobriu. Eu não tinha ninguém, Thomas. Nenhuma família, nenhum apoio. Por que você não me procurou? Orgulho, talvez. Medo. Papai sempre disse que você era frio, calculista, que só se importava com dinheiro e poder. Achei que você bateria a porta na minha cara.
E com uma criança para proteger, não podia arriscar essa rejeição. Thomas voltou para a mesa, ajoelhou-se ao lado da cadeira de Sarah e segurou suas mãos. Elas estavam ásperas, marcadas pelo frio e pelo trabalho duro. Sarah, eu fui um idiota orgulhoso e estúpido. Eu amava seu pai. Ele era meu irmão mais novo, e eu deveria ter protegido ele, não afastado ele. E agora, ele olhou para Emma. Agora descobri que tenho uma sobrinha e uma sobrinha neta, e vocês estavam sofrendo enquanto eu vivia aqui nesta torre de marfim. Você não sabia. Eu deveria saber. Thomas praticamente gritou, a dor finalmente transbordando. Eu deveria ter procurado Michael anos atrás. Deveria ter engolido meu orgulho e feito as pazes, mas estava tão focado em estar certo, em provar que meu jeito era o melhor, que perdi meu irmão e quase perdi vocês também. Emma, sentindo a tensão, começou a chorar baixinho. Sarah imediatamente a pegou no colo, acalmando-a. Está tudo bem, meu amor, ela murmurou. Está tudo bem. Thomas observou a cena. Aquela mãe jovem, marcada pela vida, mas ainda cheia de amor e força, segurando sua filha. E percebeu algo fundamental. Sarah não precisava de sua caridade. Ela era sobrevivente, uma guerreira. Ela precisava de família, de pertencimento. Sarah, ele disse, quando Emma se acalmou, eu não posso mudar o passado. Não posso trazer seu pai de volta, ou sua mãe. Não posso apagar os anos de sofrimento que vocês passaram, mas posso mudar o futuro. Ele se levantou, foi até o escritório e voltou com alguns documentos. Estas são as escrituras deste apartamento. Eu tenho outros imóveis. Este pode ser de vocês. E amanhã vou ao meu advogado e vou garantir que você e Emma tenham segurança financeira para o resto de suas vidas. Thomas, não... Por favor, ele a interrompeu. Não é caridade, é família cuidando de família. É o que eu deveria ter feito há anos. É o mínimo que posso fazer. Sarah chorou abertamente agora. Anos de dor, medo e solidão, finalmente encontrando um porto seguro. Mas mais importante que o dinheiro, continuou Thomas, eu quero estar nas vidas de vocês. Eu quero conhecer Emma, vê-la crescer. Quero consertar os erros que cometi com seu pai, não cometendo os mesmos com você. Se você me der essa chance. Sarah levantou-se, ainda segurando Emma, e abraçou Thomas. O empresário bilionário e a moradora de rua, unidos pelo sangue e agora pelo amor. Eu quero conhecer você também, tio Thomas, Sarah sussurrou. Emma merece ter uma família e talvez todos nós mereçamos uma segunda chance. Naquela noite, os três dormiram no apartamento. Emma em um dos quartos de hóspedes, cercada por cobertores macios e travesseiros de plumas. Uma mudança drástica dos papelões frios das ruas. Sarah no quarto ao lado, ainda processando a reviravolta impossível que sua vida havia tomado em poucas horas. E Thomas em seu quarto master, mas pela primeira vez em anos, não se sentindo sozinho. Porque do outro lado da parede estavam sua sobrinha e sua sobrinha neta. Sua família. Os meses que se seguiram foram de transformação. Thomas não apenas providenciou moradia e segurança financeira para Sarah e Emma, ele se envolveu ativamente em suas vidas. Comparecia às consultas médicas de Emma, ajudou Sarah a voltar para a faculdade para terminar seu curso de enfermagem que havia abandonado anos atrás. Mais importante, ele aprendeu a realmente se conectar, a ouvir, a estar presente de veras, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Sarah, por sua vez, trouxe vida de volta ao apartamento vazio de Thomas. Suas risadas, as brincadeiras de Emma, as refeições compartilhadas, tudo isso encheu aquele espaço com algo que o dinheiro nunca havia conseguido comprar: amor. Thomas também mudou sua abordagem aos negócios. Criou um fundo filantrópico focado em ajudar mães solteiras em situação de rua, não com assistencialismo superficial, mas com programas reais de reintegração, moradia, educação, creches, oportunidades de trabalho.
Cada uma dessas mulheres é uma Sara, ele dizia em suas apresentações para investidores. Cada criança é uma Emma, e todas elas merecem uma chance. Um ano depois daquele Natal fatídico, Thomas organizou uma grande festa. Não do tipo que costumava dar. Não havia celebridades ou políticos, apenas pessoas reais, Sara e Emma, os amigos novos que Sara havia feito, algumas das mulheres que o programa filantrópico havia ajudado, funcionários de Thomas que ele realmente conhecia agora como pessoas, não apenas como números em uma folha de pagamento. No meio da festa, Thomas pediu silêncio e levantou seu copo. Há um ano, eu estava sozinho neste apartamento, achando que tinha tudo, mas na verdade não tinha nada. Então encontrei duas pessoas na rua, e elas mudaram minha vida completamente. Ele olhou para Sara, que sorria com lágrimas nos olhos, Emma ao seu lado, agora com 5 anos, saudável e feliz. Sara veio até mim com um segredo que, quando revelado, partiu meu coração, mas também o consertou. Ela me mostrou que família não é sobre estar certo ou errado, não é sobre dinheiro ou poder, é sobre estar presente, é sobre perdão, é sobre segundas chances. Ele fez uma pausa, emocionado. Michael, meu irmão, se você pode me ouvir de onde estiver, eu sinto muito por ter sido um idiota orgulhoso. Sinto muito por ter deixado o negócio vir entre nós, mas quero que saiba que estou cuidando da sua filha e da sua neta. E vou passar o resto da minha vida tentando ser o tio e o tio-avô que elas merecem. Não havia um olho seco na sala. Emma, com sua inocência de criança, puxou a manga de Thomas. Tio Thomas, você não precisa ficar triste. Mamãe disse que vovô Michael está no céu e que ele está feliz porque agora eu tenho um titio que me ama. Thomas pegou Emma no colo, abraçando-a forte. Seu avô Michael era um homem melhor do que eu, Emma. Mas estou tentando aprender. Vocês estão me ensinando. Sara se juntou ao abraço e os três ficaram ali, uma família remendada por cicatrizes, mas fortalecida pelo amor. Aquele Natal havia começado com um homem rico, mas solitário, encontrando uma mulher pobre, mas resiliente na rua. Terminou com uma família reunida, não pelo sangue apenas, mas pela escolha de perdoar, de amar, de recomeçar. Thomas aprendeu que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou propriedades. Está em ter alguém para abraçar à noite, em ouvir as risadas de uma criança, em compartilhar refeições e histórias e vida. E Sara aprendeu que pedir ajuda não é fraqueza, que aceitar amor não é derrota, e que às vezes os finais felizes vêm dos lugares mais improváveis, como uma esquina fria em Nova York, onde um tio e uma sobrinha que nunca haviam se encontrado finalmente cruzaram caminhos. Naquela noite de festa, depois que todos foram embora, os três sentaram-se no sofá, Emma já dormindo entre eles. Sabe, disse Sara suavemente, eu pensava que meu segredo iria assustá-lo, que quando você descobrisse quem eu era, me mandaria embora. Thomas balançou a cabeça. Seu segredo não foi o chocante, Sara. O chocante foi descobrir o quanto eu havia perdido por causa do meu próprio orgulho. O chocante foi perceber que quase deixei vocês passarem pela vida sem nunca conhecê-las. Ele acariciou o cabelo de Emma suavemente. Mas às vezes, acho que seu pai e sua mãe conspiraram lá de cima. Talvez eles tenham guiado você até aquela esquina, naquela noite específica, sabendo que eu estaria passando por ali. Sara sorriu. Gosto de pensar nisso também. E Emma? Thomas perguntou. Como você acha que ela vai se lembrar disso tudo quando crescer? Acho que ela não vai se lembrar de ter morado nas ruas, disse Sara. Ela era muito pequena, mas vai crescer sabendo que tem um tio-avô que a ama, que tem uma família. E talvez, quando for mais velha, essa história vai ensiná-la que nunca é tarde demais para recomeçar, que sempre há esperança. Thomas abraçou Sara, cuidadoso para não acordar Emma. Obrigado por me perdoar, por me dar essa chance. Obrigado por nos encontrar, Sara respondeu, por nos ver quando o mundo inteiro passava por nós sem olhar.
Lá fora, a neve começou a cair novamente, cobrindo Nova York com um manto branco, limpo e puro. Era como se a cidade inteira estivesse tendo uma segunda chance, um novo começo. E dentro daquele apartamento, 3 pessoas, unidas por sangue, circunstância e a magia improvável de um Natal que mudou tudo, finalmente haviam encontrado o que procuravam sem saber. Um lar. Não apenas um lugar físico, mas um lar do coração. Porque no final é isso que todos nós procuramos. Alguém que nos veja, que nos aceite, que nos ame apesar de nossas falhas e cicatrizes. Alguém que nos dê uma segunda chance quando merecemos e às vezes até quando não merecemos. E naquele Natal mágico em Nova York, 3 almas solitárias encontraram exatamente isso. Um segredo que deveria ter separado, mas que uniu. Uma revelação que poderia ter destruído, mas que salvou. Porque às vezes os segredos mais chocantes são aqueles que nos libertam.